Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Primeira Igreja Batista no Andaraí. Boa noite, você que nos visita, está em nossa página de forma virtual, navegando pela página do Facebook da Primeira Igreja Batista no Andaraí, ou então está em nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Quero, nesse momento, convidar você a falar um pouco sobre fé e razão e como utilizar isso para promover a expansão e o crescimento do reino de Deus. Eu quero convidar você a abrir nesse momento a sua Bíblia no livro de Atos, do capítulo 16, versículo 1 ao versículo 5. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 5. Eu tenho aqui a passagem colocada em tela, mas sinta-se à vontade também para pegar a sua Bíblia ou a sua mídia digital, na versão que você tem preferência. Amém? Vamos expor nesse momento a palavra de Deus. Leiamos assim. Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. E assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Oremos nesse momento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de falarmos do teu amor, Pai, de falarmos da tua palavra revelada a todos nós. Obrigado, Senhor, pela minha vida nesse momento, por estar aqui, tendo a oportunidade de falar aos meus irmãos desse amor. Que tu possas me usar, Pai, como ferramenta e instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, antes de entrarmos de fato no texto, eu quero compartilhar com os irmãos o que aconteceu e provocou essa visita de Paulo e esse encontro dele com Timóteo, essa visita dele à cidade de Listra. Antes de tudo isso acontecer, Paulo e Barnabé tiveram aqui um desentendimento, porque Paulo queria revisitar as cidades, essa seria a segunda viagem missionária de Paulo, e ele queria visitar as cidades por onde eles já tinham passado em sua primeira viagem, para visitar os irmãos, fortalecê-los na fé, levar as boas novas que estavam acontecendo ali, as novas decisões que os líderes em Jerusalém tinham tomado acerca da circuncisão e compartilhar com todos as boas notícias. Mas Barnabé queria levar junto com ele João Marcos, e Paulo não queria que João Marcos fosse, porque na primeira viagem missionária, João Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé no meio da viagem, tinha voltado para Jerusalém. Então aqui, nesse momento aqui, eu trouxe uma imagem para ilustrar um pouco essa desavença, e a imagem fala assim, ó, Paulo, tu é muito jogo duro, pega o Silas aí e carrega ele para a Síria. E aí Paulo brinca com ele e fala assim, vai, ô seu desviado, leva essa boa vida que só gosta de escrever. É uma brincadeira aqui, é uma ilustração, uma figura de dois desenhos aqui, ilustrando essa desavença entre Paulo e Barnabé. Nesse momento aqui, eles estão se preparando para fazer a segunda viagem missionária para compartilhar esse tema que é tão debatido naquela região, nessa época. O livro de Atos trabalha bem esse debate que foi compartilhado junto com a igreja lá em Jerusalém, com os apóstolos, com os presbíteros, porque alguns da região da Judéia chegam em Antioquia falando que os gentios precisavam observar a lei de Moisés e praticar a circuncisão. E Paulo e Barnabé se colocam em oposição a essa doutrina e vão até Jerusalém para conversar ali com Pedro, Tiago, os apóstolos, né? E com os presbíteros, os líderes daquela época ali, para poderem entender se fazia sentido
mesmo fazer a circuncisão, se não fazia, porque naquele momento era posterior à ressurreição de Jesus. O povo já tinha recebido sobre ele, os judeus, já tinham recebido sobre si o Espírito Santo. E os gentios também já tinham recebido o Espírito Santo. Então, Pedro, durante esse debate, coloca ali para o povo a experiência que ele teve do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, lá na casa de Cornélio. E ali eles vão entender que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para todos nós. Então, para todos aqueles que nele crê, seja ele gentio, seja ele judeu, seja ele grego, seja ele quem for, para aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, não precisa ser circuncidado, porque a salvação, ela vem agora pela graça e não por ação que o homem possa fazer, porque o homem por si não há nada que ele faça para que lhe seja dado a salvação. Então aqui existe essa discussão, porque para eles a aliança significa fazer parte do povo de Deus. Lá atrás, no início da história, quando a gente vai falar um pouco de Abraão, Deus, quando fala com Abraão, Abraão, sai da sua terra e vai para o local onde eu vou lhe mostrar, ali Deus institui com Abraão uma aliança. E aí Deus orienta Abraão, fala assim, olha, para todos os seus descendentes que nascerem do sexo masculino, vocês vão fazer uma marca no órgão sexual masculino dele, demonstrando a minha aliança com esse povo que vai ser gerado a partir de você, Abraão. E o povo traz isso como a lei, porque isso está escrito no Pentateuco, que é a Torá para o judeu, então representa a lei, e eles cumprem essa lei. É um povo acostumado com essa prática. Todo judeu do sexo masculino tem, ao oitavo dia, passa por esse ritual da circuncisão, que demonstra ali que ele agora faz parte do povo de Deus. Só que após a vinda de Jesus Cristo, morte e ressurreição dele, entendemos que a nova aliança, o novo pacto, quer dizer, o Novo Testamento traz essa conotação, Antigo Testamento vai falar da antiga aliança e o Novo Testamento fala da nova aliança, do novo pacto, que recebemos através de Jesus Cristo. Pois quando cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos, somos selados com a nova aliança. O Espírito Santo entra em nossas vidas. Recebemos o Espírito Santo e agora fazemos parte do povo de Deus. E não necessita mais a circuncisão. Então, esse tema aqui agora é meio que resolvido e eles saem de Jerusalém, voltam para Antioquia e ali levam essas boas novas, né? O povo, a liderança lá de Jerusalém, eles mandam Silas e Barsabás juntos com Barnabé e Paulo até a liderança da igreja ali em Antioquia, e ali eles trazem uma carta trazendo essas boas notícias. E Paulo, animado com essa notícia, chama Barnabé e fala, vamos viajar, vamos voltar às cidades, aos irmãos, aonde a gente passou na nossa primeira viagem, e vamos compartilhar com eles essa novidade, vamos compartilhar com eles essas notícias, para que o povo saiba do que está acontecendo. E Barnabé fala, vamos, e quer levar João Marcos. E Paulo fala, com ele eu não vou. E aqui eles se separam. E aí eu quero destacar com os irmãos a soberania de Deus, né? Como é que Deus aqui, ainda na sua soberania, faz com que o seu reino crescesse, porque aqui teríamos somente uma viagem. Eles iriam para um lugar. Agora eu tenho duas viagens. Barnabé vai junto com João Marcos para Chipre e Paulo vai com Silas para Derbe e Listra, onde ele vai encontrar Timóteo. E como eu estava comentando com os irmãos, para que a expansão do reino de Deus possa acontecer, precisamos aliviar o peso dessa caminhada. Cumprir a lei, como era falado pelos judeus, a questão da circuncisão, e não só a questão da circuncisão, cumprir toda a lei traz um peso sobre as nossas vidas que não somos capazes de levar, não somos capazes de conseguir caminhar. E eu trago aqui uma imagem de um viajante com uma mochila ali bem cheia, ele está ali com algo lhe auxiliando para poder caminhar. Então, seria tão fácil se ele não tivesse essa mochila, se ele estivesse caminhando somente com a roupa do corpo dele. E é assim que Jesus Cristo trabalha em nossas vidas.
quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, ele cumpre todo esse peso da lei. E a salvação, que antes era imposta através da lei, o judeu precisaria cumprir toda a lei para que fosse digno de ser salvo, algo impossível para o ser humano, porque somos pecadores, em algum momento da lei vamos ali falhar, agora se torna possível em Jesus Cristo. É o único que veio, cumpre toda a lei, não quebra a lei, é o único justo que vem, perfeito, e nele agora somos justificados, somos regenerados e somos de volta, somos possibilitados de volta a ter o nosso relacionamento com Deus. A palavra que fugiu aqui vai falar, temos o nosso relacionamento com Deus restituídos, porque antes estávamos distantes de Deus, separados de Deus por causa do pecado. E agora Jesus Cristo, com o seu sangue, nos torna de novo próximos a Deus, nos dando acesso direto a Deus. Então não tem mais a necessidade da circuncisão. E é algo muito pesado que recaía sobre o povo naquela época. Então, a gente vê que as pessoas às vezes queriam entrar, queriam conhecer, mas os judeus tinham uma série de regras, as leis, e isso às vezes afastava as pessoas de querer entender, de querer compreender. Os judeus não eram muito de evangelizar, de falar, e quando Jesus Cristo vem e o cristianismo começa a se separar do judaísmo, começa a ser uma vertente saindo, porque Jesus Cristo dá a ordenança, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, o povo agora entende que não precisa mais ficar aqui, tem que ir levar esse evangelho, essas boas novas às pessoas, levar essa palavra de salvação a todas as pessoas. E aqui, alguns judeus aqui presos a esses rituais, presos a esses cerimoniais, ficam nesse conflito, porque para eles é difícil também. É algo que eles cresceram crendo daquela forma, foram ensinados daquela forma. E agora, o livro de Atos demonstra, né, essa quebra de paradigmas, esse conflito que muitos deles vivem de forma interna. Pedro passou por isso. Quando Pedro estava para falar à casa de Cornélio, e ele teve aquele sonho com Deus, quando ele foi levado e colocou ele aquela imagem de uma carne de porco para ele comer, e ele se colocou contra comer, e no sonho ele fala, você vai rejeitar algo que eu tornei puro, e no decorrer da história ele vai ver que o Espírito Santo também recai sobre os gentios, porque para eles, os gentios não eram merecedores de receber aquilo que Deus, aquilo que Jesus tinha trago, era somente para os judeus, e agora eles começam a ver que não é só para os judeus, é para todos, seja grego, seja judeu, seja assírio, seja quem for, creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo, tu e a sua casa. Então, a lei, ela traz um peso sobre a nossa vida que nós não precisamos carregar. Então, aliviando o peso da caminhada. Mas, para que possamos utilizar da razão para o crescimento e expansão do reino de Deus, precisamos também submeter as estratégias de Deus. E aqui eu trago uma imagem de um homem parado a umas peças de jogo de xadrez que demonstram aqui as tomadas de decisões estratégicas. Estratégias essas que são dadas por Deus a todos nós. E aqui a gente entra meio conflitante em algumas coisas, porque o texto vai dizer, Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. E aí você fica perguntando, pô, mas Paulo, no capítulo 15 do livro de Atos, não tinha se colocado contra a circuncisão? Não teve todo esse debate, toda essa polêmica? A lei era pesada e atrapalhava o povo a seguir a Deus? O que aconteceu aqui? Porque Paulo circuncidou Timóteo? O que aconteceu? E aí a gente precisa entender que aqui é uma questão muito estratégica. Paulo entende que Timóteo, por ser filho de uma mãe judia, ele era judeu, porque naquela época, e se eu não me engano até hoje, para os judeus, o que paira ali é o regime matrilinear, que significa o quê? Filho de judeu, de mãe judia, também é judeu. Então, para os judeus, uma pessoa ser considerada judeu tem que ser filho de mãe judia.
Se fosse o oposto, o pai, ele poderia se tornar um judeu, mas seria um prosélito, porque aí ele estaria como é que eu vou dizer? Ele estaria agora se convertendo ao judaísmo, porque para os judeus só é judeu de fato aquele que é filho de mãe judia. Era uma forma de considerar os judeus de fato mesmo. E aqui o regime é matrilinear. E Timóteo, ele é um judeu. Só que Timóteo não tinha sido circuncidado, provavelmente por oposição do pai, que não era judeu, que era grego. E aqui é uma questão muito estratégica que Paulo vai circuncidar Timóteo para que ele possa ter acesso às sinagogas, que eram os locais onde a palavra de Deus era lida, onde eles estudavam, onde eles cultuavam a Deus naquele momento. E aqui, Paulo, estrategicamente, sabendo que Timóteo não tinha sido circuncidado, para não ter problema com os judeus daquela região e para que eles pudessem aceitar a Timóteo, assim como ele e Silas, Paulo circuncida Timóteo. Então a gente pode ver aqui as estratégias de Deus que Deus deu a Paulo para que o reino de Deus pudesse expandir, pudesse crescer. A gente vai ver o relacionamento de Paulo e Timóteo, que vai ser um relacionamento que vai se perdurar até o fim da vida de Paulo. E eles vão se tornar grandes amigos a ponto de Paulo chamar Timóteo de pequeno filho, filho na fé, amigo amável. Eles têm aqui um carinho muito grande um pelo outro. Mas quando a gente fala das estratégias de Deus, essa tomada de Paulo para circuncidar Timóteo é muito estratégica, porque Timóteo não é somente judeu, Timóteo também é filho de pai grego. E ao mesmo ponto que Timóteo agora vai ter abertura junto aos judeus, podendo adentrar as sinagogas, podendo falar, podendo participar, ele também agora pode falar aos gentios, porque ele conhece não só ali a cultura, né? Ele conhece tudo, porque ele tem como se fosse dupla nacionalidade. Ele é um judeu e ele é também um grego. O pai dele provavelmente falou para ele sobre a cultura grega, sobre os deuses da Grécia daquele momento, sobre a forma como eles se relacionavam, como eles se alimentavam, quais os costumes daquela época deles. E Timóteo tinha essa vantagem, ele conhecia tanto os costumes dos gregos por causa do pai, tanto os costumes dos judeus por causa da mãe. Então ele tinha essa abertura nos dois lugares. Ele falava a gentios, entendendo ali como falar aquele povo, como falar aquelas pessoas, e também falava a judeus. A gente pode ver que Paulo, quando vai falar ao povo daquela região, ele usa de estratégias também para falar. Ele não fala da Torá, por exemplo, para um povo que nunca leu e não sabe o que significa a Torá. Ele usa frases de poemas helênicos, poemas de pessoas, grandes pensadores gregos, helenistas, pessoas que colocaram alguns dizeres, alguns poemas, e Paulo usa disso como ferramenta estratégica para adentrar e falar do amor de Deus, para falar àquele povo e levar a ele as boas novas do Evangelho. Então, Paulo, um grande estrategista, usa dessas ferramentas dadas por Deus, colocadas em sua vida, para a expansão e crescimento do reino. E aqui a gente pode ver, por fim, que Deus nos permite crer e Deus é quem dá o crescimento. Me fugiu aqui a palavra, eu criei uma frase de transição e ela me fugiu, os irmãos me perdoem, mas para a expansão e crescimento do reino, precisamos crer que Deus é quem dá o crescimento. Aqui a gente pode ler no versículo 4 que vai falar o seguinte: ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que a observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então a gente vai ver aqui que Paulo, junto com Silas e agora Timóteo, vão pelas igrejas daquelas cidades, vão falando com os irmãos, levando essas boas novas, falando de que não precisa mais ser circuncidado para se tornar um filho de Deus, para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do povo de Deus.
É preciso somente crer. Crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, assim como eu criei, e assim como eu creio que todos vocês vão crer que Jesus Cristo é o único Salvador, o único que nos leva de volta ao Pai. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que todos nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que todos nós pudéssemos ser regenerados e restituídos da presença de Deus. Agora, nós levamos essa palavra às pessoas, mas aqui vemos que, por mais que Paulo, Silas e Timóteo falassem, quem dava o crescimento era Deus. Quem frutificava no coração das pessoas era o Espírito Santo. E aí eu trago a imagem dessa planta aqui crescendo, porque é exatamente essa ilustração que eu quero usar. O ser humano pode vir com a semente e colocar embaixo da terra, e ele pode regar aquela semente, mas quem faz a semente crescer é a terra. No caso, na comparação que eu quero usar, a gente pode falar da palavra de Deus para as pessoas, a gente pode levar o amor de Deus até as pessoas, mas quem dá o crescimento na vida delas é o Espírito Santo que vai falar, é Deus. Quem vai transformar a vida delas é Deus. Nós somos só ferramentas, instrumentos, assim como Paulo foi usado estrategicamente, junto com Silas e Timóteo, para levar as boas novas naquelas cidades, levar as notícias que eles tomaram acerca da circuncisão, que não precisava mais cumprir a lei daquela forma, que todo aquele peso, aquela mochila pesada, agora pode ser trocada, porque a salvação vem para aquele que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma novidade. E aquele povo agora começa a entender, e o Espírito Santo começa a trabalhar naquelas vidas, e Deus é quem dá o crescimento. Eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, e todos vão crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Por fim, podemos concluir que, para que possamos caminhar com Deus, utilizando a razão para a expansão do seu reino, precisamos aliviar o peso da caminhada, precisamos submeter-se às estratégias de Deus e precisamos crer que Deus é quem dá o crescimento. Irmãos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos o único ser vivo feito da criação com a capacidade de raciocinar, capacidade essa divina que Deus nos deu e que devemos usar de forma estratégica para a expansão do reino de Deus. Devemos usar essa capacidade de raciocinar para construir estratégias que venham abençoar outras pessoas, estratégias que venham a possibilitar que a palavra de Deus entre em locais que têm dificuldade, em locais que hoje são proibidos, para que aquelas pessoas possam receber o amor e a palavra de Deus, possam receber sobre as suas vidas salvação. Então, eu entrego essa palavra aos irmãos, que possamos utilizar dessas ferramentas que Deus coloca em nossas vidas, que possamos nos colocar às estratégias de Deus, submeter-nos às estratégias de Deus para ser bênção na vida dos nossos irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós essa noite. Amém?